Jorge, está a ouvir alguma coisa? Jorge, está a ouvir alguma coisa ou não? Seja bem-vindo à segunda edição do Think Tank desta semana, com os meus habituais convidados, o Joaquim Aguiar e também o Jorge Marrão. E hoje, para nos fazer companhia também, temos o professor Joaquim Miranda Sarmento, destacado dirigente do PST. O que é que nós temos hoje assim na agenda? Olha, as previsões do Fundo Monetário Internacional para Portugal, no que respeita ao produto bruto, ao déficit orçamental e também à dívida. E em segundo, vamos analisar questões como o segundo estado de emergência, a declaração do segundo estado de emergência, ou melhor, a renovação, e ainda algumas questões de espectadores que nos foram colocadas esta semana. Bom, eu vou começar pelo nosso convidado especial, o Joaquim Miranda Sarmento, a quem vou perguntar se a previsão de quebra do PIB de 8%, a previsão para o déficit orçamental de 7,1% e a previsão para a dívida pública de 135% do produto interno bruto são realistas ou se são conservadoras? Joaquim Miranda Sarmento. E temos o Joaquim Aguiar também. Bem, antes de mais, boa tarde a todos que nos estão a ver. Muito obrigado. Nós temos um nível de incerteza muito elevado. O Portugal já tinha feito algumas previsões, meados de março, 20 e qualquer coisa de março, foram divulgadas, portanto, terão sido feitas nesses dias. Agora o FMI divulgou há 2 dias atrás as previsões de crescimento e ontem as previsões orçamentais, mas nós estamos num contexto de uma enorme incerteza porque qualquer previsão tem que partir da resposta a uma pergunta que ninguém sabe, que é quando é que o estado de quarentena termina, quando é que a pandemia estabiliza e quando é que podemos voltar a um mínimo de normalidade a que estávamos habituados até ao final de fevereiro. E, portanto, como ninguém sabe quando é que este período de crise de saúde vai durar, não é indiferente, ou não teria sido indiferente se hoje estivéssemos a sair da quarentena, não será indiferente se sairmos no dia 2 de maio, ou se no limite sairmos a 16 de maio, ou no final de maio, ou em junho. Portanto, e isto é válido para o mundo inteiro e, portanto, não apenas para Portugal. Portanto, o primeiro ponto é que, enquanto não houver uma resposta clara para esta pergunta, qualquer previsão assenta numa enorme incerteza. Isto não significa que as previsões não sejam importantes, dão-nos ordens de grandeza e, como tal, permitem-nos começar a desenhar alguns cenários para o que é que vamos fazer a partir de maio, junho, do ponto de vista económico, quando o problema deixar de estar centrado na saúde, embora haja muitos epidemiologistas que falam na possibilidade de uma segunda vaga em outubro, novembro, mas quando chegarmos em princípio, final de maio, junho, estaremos focados naquilo que foi o impacto económico desta crise e já não tanto como estamos agora e bem no impacto da saúde. E, portanto, é importante irmos tendo projetos. Mas, apesar de tudo, são números, não é? Quando nós olhamos para os números em si, os 8%, os 7,1% e os 135%, isto é credível, mesmo sem conhecermos todas as variáveis que podem condicionar isto? É uma estimativa central. Reparem, obviamente podemos fazer algumas simulações, eu próprio também já tenho feito algum desse trabalho, e podemos ver isso de várias perspectivas, porque lá está, como não temos dados fidedignos e sobretudo não temos a resposta a quando é que esta situação de saúde terminará ou pelo menos estabilizará e poderemos retomar a discussão sobre economia e retomar alguma normalidade na nossa vida económica, nós só podemos fazer simulações e projeções. E repara, nós podemos ver isto de várias maneiras, mas eu vou usar duas que são relativamente simples para vermos. O turismo e o imobiliário e depois todos os serviços conexos com isso, nomeadamente, por exemplo, a restauração, que tem uma forte componente ligada ao turismo, valerão 20% do PIB. Se nós assumirmos uma quebra de 50% nesses setores, só por aí estamos a ter uma quebra do PIB de 10%. É óbvio que
há outras áreas que estão a crescer e portanto, há aqui alguma dinâmica, mas só por estes setores nós podemos logo antecipar quebras no PIB bastante altas e não muito longe daquilo que são os 8% do FMI. Também diga-se que basta que se o consumo privado cair 10%, o investimento cair em torno de 15% e as exportações também em torno dos 15%, é óbvio que isso também vai reduzir substancialmente as importações, mas isso leva-nos a quebras do PIB de 7, 8%. Portanto, olhando para os números do FMI, aquilo que me parece, porque o consumo público até aumentará um bocadinho, porque estamos a gastar dinheiro na parte da saúde, aquilo que me parece é que provavelmente o FMI estimará quebras de consumo privado, exportações e investimentos entre os 10% e os 15%, o que não é todo improvável. Mas também podemos ver isto de outra maneira, que é, nós sabemos que o Ministro das Finanças falou que o segundo trimestre teria uma quebra em torno de 20%. Ora, isso significa só por si cerca de 4%, porque, enfim, o PIB não é totalmente linear, mas cerca de 4% do PIB. Ora, esta pandemia começou ainda no primeiro trimestre e seguramente o seu efeito económico vai se prolongar. Portanto, 7, 8% não me parece descabido. O FMI podia ter posto 6, podia ter posto 10, nós temos aqui uma banda de largura muito grande. Agora, a pancada económica vai ser muito grande, isso é indiscutível, seja 8, seja 9, seja 10, nós temos aqui uma paragem brusca não só da economia portuguesa, toda a economia mundial e, portanto, só essa paragem custará seguramente 6, 7, 8 pontos percentuais do PIB e depois o efeito que tem. O que me preocupa mais não é a quebra do PIB nominal, é um indicador que ainda nenhuma instituição internacional nem nacional foi capaz de divulgar e eu percebo, porque de facto neste momento é impossível saber, que é quanto é que o PIB potencial vai cair. Ou seja, se nós disséssemos assim, este era o cenário idílico, dentro, enfim, do facto de que estamos perante uma pandemia de saúde e, portanto, vivendo com ela. Se nós... A economia cai bruscamente neste período, mas depois, quando for possível retomar alguma normalidade económica, a capacidade produtiva das empresas e o emprego está lá, e portanto é possível retomar. Portanto, o PIB potencial, ou seja, a capacidade produtiva instalada do país não se alterou, pelo menos não diminuiu, eu não estaria muito preocupado, porque os números do FMI, apesar de tudo, indicam que a expectativa deles é que o PIB potencial possa não ser muito afetado, porque a economia cai 8% em 2020 e depois recupera 5,5% ou à volta de 5,5% no ano seguinte. Mas para isso é preciso que nós tenhamos as empresas intactas, ou seja, a capacidade produtiva, que é aquilo que não temos a certeza neste momento, porque não só porque já há empresas a fechar, como porque podem fechar muitas mais. Não é? E por isso é que eu dizia que, para mim, o ponto central, para mim há dois pontos centrais, há dois, deriva destes. Há dois pontos centrais do ponto de vista económico. Primeiro, como é que vai estar a capacidade produtiva da economia portuguesa em junho, julho? Vai estar igual a fevereiro, e isto foi apenas uma quebra nominal, e depois, e se for assim, ao fim de isto vai destruir capital, vai destruir emprego, e nós não vamos ter a capacidade de crescer os tais 5,5% no próximo ano, que o FMI aponta, e que permitiria provavelmente em 2022 recuperar o nível de 2019. Essa para mim é a primeira questão, é neste momento impossível dizer, porque lá está, nós não sabemos quando é que vamos sair desta crise de saúde, mas essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós vamos ter um aumento muito significativo da dívida pública, 135%, 140% no final do próximo ano, seguramente próximo dos 140%. Como é que a vamos financiar? Ou seja, é suficiente o programa do BCE ou não? Como é que os mercados vão reagir, sendo que todos os países têm a sua dívida pública a subir 15, 20, 25 pontos percentuais, mas há uns que partem de 60%, 70% e há outros como nós que partem de 120%. Essa é a segunda questão. Eu já vou voltar à questão pública porque queria ouvir a opinião do Jorge e do Joaquim em relação
Diga. Só terminar dizendo, estas duas questões levam a uma terceira, que é qual é o impacto que isto tem do ponto de vista estrutural nas contas públicas e se esse impacto for significativo, como é que o vamos resolver? Okay? Jorge. Relativamente à questão que colocaste e que o Joaquim também teve a desenvolver, acho que há dois temas que vêm, aliás, três temas que vêm no relatório do FMI que é importante nós termos atenção. O papel dos governos neste momento vai ter que ser manter, estabelecer e, no fundo, não deixar que as relações que existiam entre empresas e trabalhadores se desfaçam. Isto porquê? Porque, no fundo, na linha do raciocínio do Joaquim Sarmento, o mais importante é manter a capacidade produtiva e, portanto, o tal PIB potencial que nós todos queremos que seja cada vez maior, ou seja, a nossa capacidade de produzir bens e serviços, não sejam alteradas pelas circunstâncias desta pandemia. Portanto, esse é um aspecto muito relevante que o relatório do FMI refere e que nós deveríamos ter atenção e tentar perceber e descortinar cada vez que o Governo publica um conjunto de medidas, se essas medidas vão permitir isso ou não. Um outro aspecto, uma outra dimensão que nós também devemos ter atenção e que eles referem, que é a relação que se estabelece na economia entre devedores e credores. Porquê? Porque a relação que se estabeleceu no passado entre devedores e credores tem a ver com avaliações de risco que foram feitas na sua época e no seu momento. A pergunta que se tem que fazer é, mas como é que esta relação se vai desenvolver no futuro? E, portanto, a avaliação que os bancos estão a fazer relativamente aos seus e também as próprias empresas relativamente aos seus devedores é decisiva para quê? Porque não se percam, no fundo, estas relações que são, diria que são a essência de uma economia de mercado. Uma economia de mercado, ela torna-se realmente mais produtiva, mais eficiente, porque com estas decisões individuais, as empresas vão selecionando os melhores dos piores. Agora, com a pandemia e com uma possível desapareça deste tipo de relações, é muito natural que o próprio nível de eficiência da sociedade caia. E, portanto, o FMI tem toda a razão. É preciso não esquecer que todas as medidas têm que ir nesse sentido. E, por outro lado, também refere algo que nós, no caso, por exemplo, da política monetária, não o podemos fazer. Aliás, eles são muito explícitos numa matéria, é importante as pessoas perceberem isso. Eles consideram que a moeda provavelmente vão ter recuperações diferentes dos países que não têm moeda própria e, portanto, alteram muito o padrão de recuperação. E, portanto, estamos a falar mais três dimensões importantes, que é a dimensão fiscal, a dimensão monetária e a dimensão financeira. Qual é o maior risco da leitura que eu tive a fazer do relatório? Qual é o maior risco que nós, como sociedade, podemos vir a ter? Sociedade, eu digo, neste momento, a europeia quase. É que o sistema bancário, por razões, por estar na essência do nosso sistema monetário, de uma zona monetária, vai ser sujeito a um stress que já não são testes de stress, são stresses reais. Portanto, é um stress real e temos que saber como é que vão reagir. O BCE tem aprendido com a crise anterior e não cometa alguns erros de percurso naquela, enfim, época passada. Mas, em todo o caso, temos que ter atenção que os acionistas dos bancos vão estar muito mais cautelosos. E vão estar cautelosos porquê? Porque os acionistas do passado não foram e depois foram confrontados com regulação bancária, eu diria, excessivamente. Agora, olhando no fundo, na altura era difícil de fazer esta futurologia, mas hoje que já passou o tempo, nós percebemos que o sistema bancário, provavelmente se tivesse tido uma ajuda diferente, uma regulação diferente, poderia ter tido comportamentos diferentes. Jorge, mas achas que o sistema bancário vai precisar de ajudas neste momento? Não, o que eu estou a dizer é que o Banco Central Europeu já aprendeu, em termos de liquidez não vai ser um tema, mas do ponto de vista de capital e de capacidade de voltarem a tomar risco na economia,
nós não sabemos qual é que vai ser o comportamento. E, portanto, eu diria que é mais uma interrogação que fica para muitas que aqui o Joaquim Sarmento fez, que é, nós estamos a tratar realmente com um fenómeno de uma dimensão inacreditável, quer dizer, não há história, enfim, não há história nos livros de economia sobre uma potencial destruição de uma capacidade de oferta que vai acontecer e que é natural que aconteça. Se pensássemos numa guerra nós tínhamos uma reorientação da economia para a guerra, tínhamos a capacidade, enfim, o fator capital e trabalho metido nas empresas e, portanto, mas orientado para a guerra. Mas neste momento o problema é que são estas multiplicidades de relações que podem vir a ser afetadas. Eu estava a pensar, por exemplo, uma grande fábrica em Portugal, as pessoas não têm noção disso, mas uma grande fábrica em Portugal tem uma cadeia de fornecedores brutal, que tem que servir ou na engenharia, ou nos pequenos equipamentos. Se essa cadeia se destruir, a produtividade dessa fábrica cai drasticamente. E, portanto, este é o problema quando a macroeconomia quer começar a fazer contas sobre o futuro, e aí recordo-me sempre da famosa frase que eu acho que ele tinha copiado do meu amigo Miguel Beleza, que dizia que as previsões são sempre difíceis e sobre o futuro ainda mais difíceis. E, portanto, nós vamos ter que ter aqui algum cuidado, que é qualquer coisa que façamos, ou fazemos muitas, acertamos alguma, ou uma previsão sobre o futuro. Considerando o ponto de partida, a capacidade, enfim, a probabilidade de errar é elevada. Jorge, o antigo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Paul Volcker, que morreu ano passado, e o Toyo Gioten uma vez escreveram um livro que diziam assim, sobre recessões, you can pick up a number or you can pick up a date, but you can't pick both. Aqui é a mesma coisa, né? Podes fazer uma previsão, não podes dizer quando é que ela vai acontecer. Joaquim, vamos então à sua take sobre as previsões do FMI. Joaquim? Joaquim Aguiar está sem som, ou então não nos consegue ouvir. A primeira coisa que tenho que dizer é que a comunicação está péssima, a transmissão não sei como é que estará, não vejo ou não ouço e, portanto, que voltar àquilo que Joaquim, é um problema de redes, as pessoas têm que compreender isso. Eu aproveito para dizer às pessoas. Muito pouco. Para recordar uma coisa muito. Bom, espero que estejam a ouvir aquilo que eu digo, porque eu não consigo ouvir o que vocês dizem. Bom, mas tinha algumas coisas para dizer. A primeira é todas as métricas que estávamos habituados foram descontinuadas. E não tem sentido fazer a comparação com o passado próximo ou com a crise antiga de 2008, 2011. Não tem sentido. Porquê? Porque esta é uma crise radicalmente diferente, não só na sua origem, como no seu desenvolvimento. Reparem, não é possível que os mercados se autorregenerem e voltem a uma situação de equilíbrio quando deixaram de existir. Hoje não há mercado. Quando se diz o Estado está a intervir porque os mercados deixaram de existir. Ora, se os mercados deixaram de existir, todas as métricas que nós usávamos deixaram de ter sentido. O que é que tem sentido hoje? Administrar a dívida. Porque é com o crescimento da dívida que se pode manter o funcionamento futuro. Então, o que é esta dívida? Esta dívida é capital contingente, ou seja, é uma dívida que se contrai hoje e que o futuro há de vir a traduzir em capital, desde que haja recuperação. Mas isto significa que não é possível comparar com a situação anterior. Esta é uma situação radicalmente nova. Vantagem da situação atual. Estamos todos com o mesmo problema. E, portanto, a solução não virá de nenhum Estado
isolado, a solução virá daquilo que o conjunto de Estados puder vir a definir como o comportamento adequado. Joaquim, mas aquilo que são as previsões que o FMI fez, em sua opinião, levam em conta todos esses elementos que está a referir? Para a dívida, para o desemprego, para o déficit? Não, Camilo, não levam em conta, e convém recordar que essas previsões são apenas o primeiro capítulo de um texto que há de ter a continuação durante o próximo mês. Portanto, o próprio Fundo Monetário Internacional tem esta dificuldade. Hoje não sabe o que é que se está a passar e precisa de mais um mês para concluir aquilo que agora põe no primeiro capítulo. Mas queria recordar uma outra coisa, também no Fundo Monetário Internacional, que é o relatório do Fiscal Monitor, onde voltamos a encontrar o nosso amigo Vítor Gaspar. E na apresentação do Fiscal Monitor, o Vítor Gaspar escreve: os Estados têm de fazer, os governos têm de fazer tudo o que for preciso. Mas acrescenta, mas devem ter o cuidado de manter os recibos do que fazem. Isto é, a dívida que se emite hoje fica registada para ter de ser paga no futuro, é aquilo que eu chamo o capital contingente. Essa pequena frase do Vítor Gaspar, que está no anúncio do Fiscal Monitor, que também tem só um capítulo, porque os capítulos seguintes só vêm no próximo mês, mostra o que é a situação atual. Nós não estamos a querer estabelecer a continuidade com o passado. É exatamente ao contrário. Estamos a admitir a descontinuidade e a olhar para a frente. Agora, no olhar para a frente, duas pequenas precauções. Ao nível político, em termos dos Estados nacionais, estamos a assistir àquilo que se chama o cesarismo. Estamos a fazer César, estamos a fazer presidentes a acumular poderes. É absolutamente inútil, porque qualquer que seja a intensificação dos poderes de qualquer presidente, não tem recursos para responder a este tipo de crise. Esses recursos só podem existir ao nível das instituições supranacionais, seja Banco Central Europeu, seja Fundo Monetário Internacional. Nós muitas vezes falamos do Banco Central Europeu e esquecemos que o Fundo Monetário Internacional tem uma coisa chamada os Special Drawing Rights, que são direitos de saque sobre as posições de capital que os Estados têm no Fundo Monetário Internacional, mas que também têm a possibilidade de emitir moeda. É por estas instituições internacionais que há de vir o volume de recursos necessários para responder a estas dificuldades atuais. Bem, Joaquim, já vamos voltar aí. Temos aqui. Joaquim, deixa-me voltar ali ao Miranda Sarmento. Joaquim, quando nós olhamos ainda para as previsões que foram feitas pelo FMI, e no que toca à dívida pública e ao déficit, há uma pergunta que eu gostava de fazer, que não tem a ver com o facto de Joaquim estar na direção do PSD, mas como professor de Finanças Públicas. Estes números confirmam que nós não fizemos consolidação orçamental estrutural nos últimos anos, ou, pelo contrário, mostram que nesse aspecto nós fizemos aquilo que devíamos ter feito? Isso é aquela pergunta que o Camilo já sabe a resposta, porque vai ler dos meus artigos. Isto é a minha opinião, mas eu queria a sua. Nós temos aqui dois pontos. A nossa dívida pública é muito alta, ela baixou nos últimos anos, é um facto, mas provavelmente deveria ter baixado mais. Eu
disse que a economia não resistiria a uma recessão, mas também nunca, tenho que confessar, nunca pensei que uma recessão primeiro pudesse resultar de um evento desta natureza e em segundo lugar que pudesse ser desta magnitude, 10, 12% do PIB num único ano. E portanto, obviamente que se a nossa dívida pública andasse nos 60%, a capacidade para acomodar este choque era muito diferente, mas também tem que ser honesto e dizer que tendo chegado aos 110% em 2011 e depois tendo subido até aos 130% em 2015 por dois efeitos, basicamente, pelo efeito de consolidação de uma série de empresas públicas que estavam fora do perímetro e pelo efeito dos juros, de 130 para 60 não se faz em 5 nem em 10 anos, se calhar nem em 20. Agora, que de facto houve um conjunto de windfall revenues, ou seja, houve um conjunto de receitas temporárias, e por receitas entenda-se aqui um conceito mais lato, não apenas a receita fiscal que veio do imobiliário, do turismo, do crescimento económico, mas a redução da despesa com juros por via da política do BCE, a receita de dividendos do Banco de Portugal, que de facto foi, digamos assim, utilizada para navegar à vista. Houve de facto uma consolidação nominal de um déficit de 3% em 2015 para zero, mas quando olhamos para estes fatores temporários, eles totalizam esse ajustamento e, portanto, não foi do ponto de vista da reforma dos serviços públicos, da reforma da despesa pública, da melhoria da eficiência dos mesmos, não se avançou nada, em alguns casos até se regrediu, como é o caso do SNS, e portanto de facto nós perdemos mais uma oportunidade de alguns anos de bonança para fazer um conjunto de reformas estruturais que não foram feitas e que agora obviamente estaríamos numa posição melhor do que aquela que estamos. Portanto isto também para dizer, dado as condicionantes de 2015 e de 2011 e dada a política orçamental entre 95 e 2011 e o acumular da dívida pública, sobretudo a partir de 2007, ninguém estava preparado económico para acomodar este choque. Mais uma vez repito, uma coisa é a partir dos 60, outra coisa é a partir dos 120. Se estivéssemos a partir dos 110 também não haveria uma diferença muito significativa. Nós criámos nos últimos anos sem número de despesa com caráter estrutural. Essa despesa tem sido financiada em boa parte com os windfall revenues que o Miranda Sarmento falava. Ora, isto não é mais um fator estrutural negativo para a recuperação que nós vamos ter que fazer nos próximos anos, nomeadamente depois para trazer a dívida de 140% para 100%, que era o que nós estávamos a pensar fazer. E sobretudo porque se o impacto estrutural desta crise fosse marginal, fosse mínimo, nós poderíamos rapidamente voltar a ter um equilíbrio orçamental. Ora, os números do FMI, como eu referi, depois o Joaquim Aguiar também, são muito preliminares, ou seja, enquanto nós não reabrirmos a economia, enquanto as economias a nível global não reabrirem, e reabrir não é só aquilo, por exemplo, que se fez esta semana em Espanha, que é começar a deixar algumas atividades económicas abrirem, é um reabrir mais global. Enquanto isso não acontecer, nós não conseguimos medir com rigor qual é o efeito económico que esta crise vai ter. E, portanto, os números do FMI podem ser piores. Eu costumo dizer isto aos meus alunos. Eu costumo dizer que sou um otimista, mas tenho uma definição muito específica de otimista, que é o pessimista diz para o otimista, isto não pode piorar. E o otimista diz, pode. E, portanto, isto pode sempre piorar, e, portanto, estes números do FMI podem ser piores. E nesse aquilo que, como volto a referir, aquilo que me preocupa é qual é o impacto estrutural, como é que vamos gerir a dívida pública e se o impacto estrutural for significativo, como é que vamos corrigir o novo desequilíbrio que vamos ter nas contas públicas. Nesse sentido, os números do FMI, do ponto de vista das contas públicas, não são muito preocupantes nesta terceira dimensão, porque nós temos um déficit de 8%, à volta de 8%, em 2020, mas depois
para 1% ou ligeiramente acima de 1%, o que quer dizer que isto é apenas um problema de dívida. Depois de 1% para 0 também não é particularmente difícil. Significa que provavelmente se estendêssemos o modelo até 2022, provavelmente chegaríamos novamente a 2022 a um equilíbrio nominal. Portanto, se os números do FMI se confirmarem, isto é apenas um problema nominal. Eu tenho dúvidas que isso seja tanto assim como é, ou como o FMI neste momento tem nos seus números. Daqui a um mês ou dois, veremos se de facto se houve impacto estrutural ou não. E se houve impacto estrutural, nós temos esta terceira dimensão, que é voltamos a ter um desequilíbrio nas contas públicas. Não é um desequilíbrio de 10%, como em 2011. Em 2011, de facto, o desequilíbrio nominal era 10 e o desequilíbrio estrutural era à volta de 8, 9. Portanto, não é dessa dimensão, mas é um desequilíbrio estrutural pública muito superior à de 2009 e, portanto, vamos ter que, de facto, ter um programa ambicioso e realista de dívida pública. Isto porquê? Porque o BCE dá-nos alguma proteção, nomeadamente este programa de compras públicas, é muito importante, mas os investidores, quando virem a dívida pública portuguesa a subir e a chegar aos 140%, vão ter que voltar a ter confiança na dívida pública. E isso só se vai conseguir se nós se nós mostrarmos aos mercados que temos um programa realista, mas ambicioso, de redução gradual da dívida pública. E isso obviamente vai obrigar a algumas medidas. Claro, deixa-me ir ao Jorge. Jorge, primeira questão. A consolidação que nós fizemos nos últimos anos, a avaliar pelas previsões do FMI, é uma consolidação nominal ou estrutural? Segunda questão, que foi aquela que coloquei ao Miranda Sarmento, e a segunda questão é esta. Como nós vamos ter muita procura nos mercados nas próximas semanas e meses, quando os investidores se aperceberem que a nossa dívida começa a encostar nos 140%, nós não vamos ter um decoupling entre a linha de juros portuguesa e a linha de juros da Alemanha, por exemplo? Camilo, eu considero que nós estamos num campeonato muito diferente do campeonato que tivemos que jogar depois da crise de 2011. Isso não se vai resolver com governos locais e paroquiais. Nós temos que ter a noção que se não fosse a ajuda, se quisermos, da emissão monetária do BCE e os sinais que foram dados pela Comissão Europeia e que de alguma forma foram dados pelos grandes países da Europa, nós neste momento estávamos numa situação, diria, insustentável. Teríamos, portanto, eu sigo aqui um pouco o raciocínio mais ali do Joaquim Aguiar. Temos que voltar à política. Não é um problema de economia, é um problema de política. E onde é que o problema de política surge? O problema de política surge porquê? Porque as reformas que nós temos que fazer para voltar a ter PIB potencial, para tranquilizarmos as populações, para as pessoas terem emprego, para terem outra vez oportunidades, significa que o debate tem que ser um debate político sobre o que queremos ter. Não vai ser com tecnicalidades económicas que nós vamos resolver. Quando nós, se por acaso emitimos com mais um ponto de prémio de risco ou dois, é verdade que tudo tem essa influência. Mas se nós não pensarmos que a nossa solução está na Europa e está na forma como o mundo se vai comportar, nós estamos a criar um equívoco e estamos a criar estamos a criar uma sociedade de fantasia. Porquê? Porque a nossa capacidade de nos mobilizar para o desafio que aí vem é muito baixa em termos de recursos nacionais. Portanto, Portugal, politicamente, não tem capacidade de intervenção nenhuma porque não tem recursos internos suficientes para fazer aquilo que é preciso fazer. E, portanto, nós temos que voltar à política. Quando eu digo voltar à política, é o quê? É a classe política entender, de uma vez por toda, tem que ter o que é que pretende fazer relativamente às relações que tem com os diferentes países. Porque ou é com a Europa, ou é com a China, ou é com os Estados Unidos. Quando o Joaquim há pouco falava nos cesarismos, o que é que isto está a ser feito como aproveitamento e que está a deixar de alguma forma as oposições numa situação complexa? Os presidentes e os primeiros-ministros que estão no exercício do poder querem, pela primeira vez, tenham um poder muito acima daquilo que eles estavam à espera.
querem transformar isto num combate como se fosse uma guerra nacional. Mas não é. Isto é uma guerra que eu diria mundial. E, portanto, quando eu estou numa guerra mundial, primeiro que tudo tenho que perceber quem é que são os meus aliados. E como é que os meus aliados vão comportar comigo no futuro. E, portanto, se nós estamos num cenário de guerra, não é uma guerra local, não é uma guerra nacional, é uma guerra mundial. Estão a criar uma situação muito complexa, que é, ao mesmo tempo que usar esse poder todo para justificar que fizeram tudo para resolver o problema, não permitem que as oposições possam opor. Porquê? Porque isso pode ser considerado uma afronta nacional. E, portanto, nós temos que entender que esta política que está a ser feita a nível dos diferentes... E eu, quando me refiro aqui a este tema, não me estou a referir ao problema português. Nos Estados Unidos, todos os dias, o presidente Trump explica, no fundo, ao seu país que porque é que ele está a fazer bem e porque é que os Estados que são democratas não devem estar a fazer também e porque é que os Estados republicanos estarão a fazer mais ou menos. E, portanto, está montada uma guerra entre o governo federal e os governos estaduais. O FMI ainda vai mais longe nisto. O FMI fala em 3 coisas que nós temos que perceber que isto é uma alteração da arquitetura mundial. A primeira é a coordenação entre todos os bancos centrais. O que eles dizem é muito simples. Isto é de tal ordem que é melhor todos os bancos centrais. Eu não diria que vamos criar um banco central mundial. Não estou a dizer isso. Mas a percepção que dá é, eles dizem, nós não vamos conseguir resolver isto se os bancos centrais não se alinharem. E um outro aspecto muito relevante, e que também nós não podemos perder de vista, é o facto de dizerem que nós provavelmente vamos ter que fazer moratórias a diferentes países e, eventualmente, redução de dívida, perdão de dívida. Portanto, outra vez, Jorge, outra vez. Não, Eu olho para os números do FMI que me dizem que a Grécia vai ter uma dívida pública de 200% do produto interno bruto. E a pergunta que eu vou fazer como contribuinte europeu é, espera aí, eu vou pagar isto outra vez? Mas, Camilo, mas tu tens que pagar isso. Quando eu digo vais ter que pagar isso, porque tu tens que fazer opções também como cidadão. Tu preferes pagar e ter uma Europa mais unida, mais tranquila e que funcione como um mercado único, ou nós queremos começar a criar uma derrocada e um baralho de cartas a desfazer-se? Eu quero a segunda, mas queria uma coisa também, Jorge, que a nível central, em Bruxelas, alguém obrigasse governos como o português, e como o grego, e como o espanhol, e como o italiano, a terem feito as reformas todas que não fizeram nos últimos 5 anos. Eu também gostava disso. Mas não temos de ter a noção que a legitimidade da Comissão Europeia sobre a política é relativamente reduzida. Nós estamos a falar num Parlamento Europeu e vamos pôr o Conselho Europeu como um pequeno Parlamento. O Conselho Europeu, sendo um pequeno Parlamento, a pergunta é quem é que é o presidente desse Parlamento, do Conselho Europeu? Não existe esse presidente. Então, o que é que acontece? Tem que se fazer a política a sério. A política a sério é como é que as pessoas se sentam na mesma sala e querem resolver problemas comuns. Quando eu vejo, e penso que já falámos nisto para o programa, não nos vamos repetir, mas quando eu vejo o Ministro das Finanças holandês fazer comentários e o Primeiro-Ministro português responder de outra forma e andarem neste ping-pong, diga, pá, nós estamos a descentrar do central deste problema. Portanto, eu para te responder à tua pergunta, diria o seguinte: é irrelevante a consolidação orçamental que se fez, porque mais do que para o futuro, o mais importante é o que é que se vai fazer ao dinheiro que vai entrar em Portugal, como é que ele vai ser administrado, como é que ele vai chegar às empresas, como é que o Estado vai gastar, porque é parte da solução do problema, é o dinheiro que entra. Jorge Marrão, e tu, Jorge Marrão, contribuinte, estás tranquilo em relação a isso? De que é sobre? Em relação ao dinheiro que vai entrar e à aplicação que vai ser feita. Camilo, não estou nada tranquilo se eu não estaria a fazer estes programas. Quando eu digo não estou tranquilo, porque o próprio FMI faz a seguinte pergunta. E como tinhas pedido para ser para o FMI, desculpe eu estar assim a insistir no relatório do FMI. E tive a ler com algum cuidado. E eles dizem, quem é que são os vencedores desta crise? Dizem 3 variáveis. O primeiro, países que tenham capacidade de governação. Países que tenham capacidade de implementar reformas. Países que queiram no fazer.
outra dimensão relevante, a questão da emissão monetária. É um outro aspecto que eles punham como relevante. E um terceiro aspecto, que nós não nos podemos esquecer, que pode ter vindo para ficar, mais ou menos como o Toyota, que veio para ficar, que é o seguinte, os sistemas de saúde têm que, de alguma forma, gerar um nível de confiança adicional. E quando eu vejo a discussão ainda em Portugal sobre o Serviço Nacional de Saúde, se deve ser público, se deve ser privado, qual é a percentagem que deve ser dali, qual é a percentagem que deve ser dali, eu penso, nós estamos todos desfocados do que temos aí pela frente. Não há recursos suficientes, públicos e privados, neste momento, diria, gerados pelos portugueses, para fazer face à desconfiança que a classe política criou e os cientistas na população. Porque nós hoje, quando abrimos um canal de televisão, 2 ou 3 canais, o que é que nós assistimos? Eu vejo a análise para todo o tipo. Eu já não sei quem é epidemiologista, quem é economista, quem é político, e toda a gente a falar sobre tudo. Ó Jorge, mas isso é uma característica portuguesa. Nós somos especialistas em tudologia. Ainda não percebeste ou não? Na Argentina, eu estive uma vez na Argentina e, curiosidade, os argentinos têm uma expressão que eu acho que se aplica a Portugal. Os argentinos arreglam o mundo à volta de um café. Eles sentam-se, tomam um café e passam uma tarde inteira a resolver o mundo. Nós também aqui no Think Tank também tentamos fazer isso. Mas não queria me alongar muito porque o nosso amigo Joaquim Aguiar está ali com um olhar pensativo e portanto deve ter uma coisa de interessante para nos dizer. Joaquim Aguiar, nós temos consolidação orçamental feita do ponto de vista estrutural ou, em sua opinião, é irrelevante, como dizia o Jorge Marrão há bocadinho? E já agora, porque estamos a pensar nesta questão de recursos, o sistema de saúde que nós temos vai aguentar os desafios que, por exemplo, agora apareceram com o Covid-19? Camilo, volto a queixar-me da dificuldade de audição e não posso conversar sem ter diálogo aberto, mas daquilo que eu vi, duas notas. Joaquim, eu juro que vou falar com o meu operador, como eu não tenho problemas de comunicações aqui em casa, vou falar com o meu operador e vou pedir ao operador para lhe colocar em um hotspot a sério em casa, para a próxima semana. Vamos a isso. Ora bom, o primeiro problema sobre se o sistema de saúde aguenta. O sistema de saúde aguenta sempre porque tem uma válvula de escape que são os cemitérios. Portanto, nas outras epidemias históricas do passado, muita gente morreu. Ninguém perguntou se o sistema de saúde aguentava. Aguentou, as pessoas morreram. Ora bom, entre sistema de saúde e cemitério pode não haver descontinuidade nenhuma. A questão é outra, completamente diferente. Não é se aguenta ou se não aguenta. É o que é que se deve fazer para ter um bom sistema de saúde. E aí volto à essencial da política. O que é soberania? Delimita-se um território com fronteira, mas o exercício do poder político pressupõe que se sustente o bem-estar da população que está dentro dessa fronteira. Por isso é que a soberania está associada aos recursos que o poder político tem para assegurar o bem-estar da população. Ora, olhando hoje para Portugal, para a Itália, para a França, para a Inglaterra, o que se verifica é que esses poderes políticos não têm ao seu alcance os recursos de que necessitam para assegurar o bem-estar da população. Isso significa que é preciso ter uma outra escala, uma outra dimensão onde esses recursos existam. Ora, há essa outra dimensão. No caso dos países europeus, chama-se União Europeia. Isso significa o quê? Que para termos acesso a esses recursos, vamos ter de adotar as medidas e as métricas que o fornecedor de recursos nos propuser.
O grande desafio para a União Europeia já não é hoje evitar a guerra entre os Estados europeus, é conseguir encontrar o programa político e económico que justifique a atribuição de recursos, neste caso, emissão de dívida, emissão monetária corresponde a dívida registada no Banco Central Europeu, para que estas economias voltem a funcionar. No caso dos Estados Unidos, nós estamos a assistir a uma questão ainda mais complexa do que a europeia. É que uma estrutura federal que era unificada está a ser fragmentada, com um poder presidencial a concentrar cada vez mais atribuições e com os Estados a ficarem incapacitados de resolver os problemas das suas populações. Portanto, os Estados Unidos estão-se hoje a fragmentar a uma velocidade superior àquilo que aconteceu à União Soviética. Porque o que aconteceu à União Soviética no centro do poder político. Agora, o que está a acontecer nos Estados Unidos é, em todo o espaço americano, a perda das relações de countervailing powers, de poderes que se compensavam uns aos outros, tudo concentrado num César. Foi assim que acabou o Império Romano. Provavelmente é assim que vai acabar o Império Americano. Ora, este tipo de mudanças na política vão se traduzir também na sociedade. É impossível manter as sociedades em quarentena. Nós já estamos praticamente há um mês, mas não aguenta o segundo mês. Joaquim, então deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Acha que justificava a renovação do estado de emergência neste momento? Ou nós já devíamos ter começado neste momento a retomar paulatinamente a atividade económica? Camilo, o estado de emergência é um exercício do que se chama a biopolítica. Utilizar uma questão sanitária para disciplinar uma população. É porque o poder político não sabe o que há de fazer que decreta o estado de emergência. Porque se soubesse o que tem de fazer e se na escala europeia houvesse uma política comum, então não era preciso recorrer a este tipo de medidas soltas. Analisem o que se passou com a Suécia. A Suécia começou por ter uma atitude, como aliás o presidente americano também quer agora fazer, uma atitude que era manter tudo a funcionar normalmente. Já está a introduzir restrições porque a taxa de acidente sanitário aumenta para além daquilo que é suportável numa sociedade normal. Isto é, a sociedade revolta-se contra o poder político que não sabe assegurar as condições de bem-estar da população. Se não encontramos uma posição comum à escala europeia, esta fragmentação vai destruir estas sociedades, como está a acontecer no caso americano, com um presidente americano a ter que discutir se tem ou não tem poderes para obrigar os diversos Estados a abrir ou não abrir as restrições de relação entre pessoas e relação entre empresas. Ora bom, esta necessidade de recorrer a uma posição comum é o simétrico da necessidade de recorrer a recursos comuns. Nenhum Estado europeu tem hoje capacidade para responder nas questões económicas e nas questões de política de saúde à ameaça que é constituída por uma epidemia de um vírus. Isto significa que a mudança política não se vai dar dentro dos Estados, vai-se dar acima dos Estados, nas instituições comunitárias, no caso americano, nas instituições federais. Os americanos acreditam que vão poder resolver isso com as eleições presidenciais.
mas de facto eles não sabem se vão ter eleições presidenciais, porque não sabem se vai ser possível ter filas de eleitores para colocarem o voto. E como o presidente americano já se manifestou contrário à utilização de meios eletrónicos de votação, nós podemos ficar numa situação idêntica à dos franceses nas eleições municipais. Só fizeram a primeira volta, não conseguiram fazer a segunda, que é nem sequer eleições se podem fazer. Ora bom, é aqui que a construção institucional tem uma importância decisiva. A soberania existe associada aos recursos para o exercício da soberania. Países endividados perdem soberania não porque alguém os queira dominar, mas porque não têm acesso aos recursos de que necessitam para poder exercer a soberania. Joaquim, deixa-me só interromper aí, porque eu não sei se temos ainda o Joaquim Miranda Sarmento connosco ou não, porque reparei que do ponto de vista da aplicação... Peço desculpa, eu tive que sair por um instante. Ok. Joaquim, muito bem. Então, entretanto, enquanto o Joaquim não regressa à antena, eu vou colocar uma questão ao Jorge que tem a ver com o estado de emergência. Jorge, eu tenho a sensação que nós estamos a utilizar os estados de emergência para fazer aquilo que em condições normais não se faria. Número 1. Número 2, estou a ficar com a sensação que o estado de emergência está a servir para nós metermos o Estado na economia em tudo quanto é sítio, sem que isto seja a ser corretamente fiscalizado por um Parlamento. Estou errado nesta apreciação? Eu diria que não estás totalmente errado, ainda que tenhamos que fazer algumas concessões, se assim quisermos, à ideia do estado de emergência. O estado de emergência, quando se inicia por uma questão de saúde pública, percebe-se a partir do momento em que parece, enfim, para a informação disponível, que afinal o vírus era mesmo desconhecido. Era desconhecido quer relativamente às suas origens, como era desconhecido relativamente às consequências. E, portanto, o estado de emergência é decretado nessa linha. Mas a partir do momento em que o estado de emergência é decretado, geram-se um conjunto de consequências económicas que não foram tomadas provavelmente em consideração. Porquê? Porque os governos foram, de alguma forma, se quisermos, dominados pela parte da saúde pública. A pergunta é, poderia-se fazer de forma diferente? Eu diria que provavelmente não, porque a experiência que tinham tido nos países que tinham tido essa maleita prévia, já se tinha revelado que a solução era realmente o confinamento. Agora, que as forças políticas e os poderes instalados estão a utilizar o estado de emergência para gerar consequências no futuro e que isso não está a ser alvo de escrutínio, é evidente que tu tens toda a razão. Porque a partir do momento em que, como eu vejo, por exemplo, uma dirigente do Bloco de Esquerda a dizer que as empresas grandes não podem pagar dividendos, eu digo assim, bom, então não percebe o que é hoje o funcionamento de uma economia de mercado. Os dividendos provavelmente fazem parte do rendimento de um conjunto de pessoas que fizeram poupanças para as suas reformas. Os dividendos são a remuneração de um capital que foi feito por investidores que decidiram vir para Portugal para nos ajudar a ter empresas mais sólidas. Nós não estamos a falar em dívida, estamos a falar em capital. E, portanto, temos que perceber as consequências a prazo, a curto prazo, as medidas, vamos dizer, a curto prazo. Nós temos, no fundo, a nossa mão visível, os efeitos indiretos das políticas que os governos fazem e que muitas vezes não se apercebem. E, portanto, politicamente, do ponto de vista popular e populista, é bom dizer essas coisas. Mas temos de ter cuidado, porque isto depois tem consequências. O maior problema de Portugal nos próximos anos vai ser uma coisa muito simples: a atração de capital e de dívida. E, portanto, o país que fizer essa atração de capital e de dívida, do ponto de vista externo, já para não falar
na necessidade, provavelmente, de nós termos regimes de poupança muito mais favoráveis do ponto de vista fiscal, porque esse também vai ser um outro tema que vai ter que ser introduzido na sociedade portuguesa. Porque falamos todos em soberania, queremos todos ter a nossa independência, mas para isso não podemos estar sempre a depender do exterior. Temos que ter alguma capacidade de manobra. E, portanto, eu estou de acordo com a tua análise quando diz os governos estão-se a aproveitar, todos eles, em geral, o português não é exceção, para criar um conjunto de situações. Vamos lá ver, antes de estarmos no Covid, discutia-se o papel da TAP como empresa bandeira e tudo mais. Agora os acionistas da TAP entregam a empresa aos contribuintes. Fiquem lá com a empresa, resolvam o vosso problema. Portanto, nós temos de ter a noção que hoje quem quiser ser dono de uma empresa tem que ter a noção que pode estar a ficar dono de um conjunto de juízes de dívida, se os governos não regularem bem essa situação. E como todos sabemos que o governo, neste caso o Estado, é que vai pôr o dinheiro, mas eu relembro sempre, eu penso no programa anterior referi isso, uma das maiores mistificações na sociedade portuguesa é de onde é que vem o dinheiro do Estado. O Estado não existe nesse sentido. O dinheiro vem dos contribuintes, ou vem dos fundos europeus, ou vem de emissão monetária, ou vem de ajudas externas. E, portanto, é de onde vem o dinheiro. O Estado não cria dinheiro. Primeiro ponto, para nós termos a noção. Quando alguém diz, e agora pela primeira vez vejo dirigentes do Partido Socialista virem referir, cuidado porque dívida são impostos futuros. Assim, mas que grande salto civilizacional nós tivemos com os vírus. É que de repente descobrimos que a dívida são impostos futuros. Eu não vou falar, enfim, na famosa equação de Ricardo sobre o assunto, mas que não interessa, mas quer dizer, agora é que descobrimos que a dívida é impostos futuros, quando andávamos a discutir que era preciso baixar a dívida e que para isso tínhamos de fazer o brutal aumento de impostos. O que seria interessante seria um canal de televisão, só por uma questão de memória histórica, pegar em tudo o que foi dito naquela época e verificar se que afinal havia alguma, nem que fosse uma pontinha de razão sobre o que se falava, qual era o programa que tinha sido imposto para a Troika. Mas enfim, o passado é o passado, não interessa. Vamos voltar para o futuro. O futuro do estado de emergência é perigosíssimo para a democracia, é perigosíssimo para a economia de mercado, é perigosíssimo para uma coisa muito relevante, que é para o trabalhador voltar a arranjar emprego. Porque se todas as empresas, ou parte significativa das empresas, por má intervenção do governo, se tornarem empresas estatais, os trabalhadores, em vez de andarem à procura de emprego, têm que arranjar favores junto dos partidos e junto dos poderes do Estado. E, portanto, é com isso que nós lutamos quando decidimos, quando o muro de Berlim caiu por causa disso. Porque os trabalhadores, além de terem... Muito bem, deixa-me perguntar ao Mendes Sarmento se ele concorda com a ideia. Joaquim, não acha que o estado de emergência tem servido a enfiar-vos cada vez mais Estado na economia à pressão sem que haja escrutínio do Parlamento e de outras forças? Não, acho que, vamos lá ver, nós estamos numa situação de emergência. Eu também não gosto da expressão guerra, porque a guerra, enfim, outras coisas, não é? E portanto eu acho que mas há uma situação de emergência e há que proteger, obviamente, as vidas, sobretudo dos grupos que têm maior risco. E nesse sentido, de facto, foi preciso restringir alguma mobilidade das pessoas, foi preciso pedir, e em alguns casos até se calhar obrigar as pessoas a ficarem confinadas em casa. Mas aquilo que está a acontecer, mas que se assume que é transitório, é que de facto o Estado mandou a economia parar para que as pessoas não circulassem, não estivessem na maior parte dos casos, nos seus locais de trabalho, e não, uma vez que isso dificultaria muito o combate ao vírus, ou pelo contrário, se não houvesse esse confinamento, o vírus propagar mais rapidamente. Mas eu não me refiro ao confinamento. Eu o confinamento aceito.
e a deslocação das pessoas também. O que eu me começa a preocupar é o discurso que começa a ser feito. Primeiro, que é uma questão na base do medo. Por exemplo, eu acho inacreditável virem-me falar na nacionalização da TAP o debate que está a haver. Isto não é aceitável. Nós tínhamos as consequências disto para o bolso de contribuinte são tão graves que esta questão tinha de ser amplamente discutida pelo país e não está a ser. Eu isso concordo. Agora, nós temos que, e por isso é importante separar aqui aquilo que são ações e medidas de curto prazo, e de facto a economia neste momento não é uma economia de mercado, porque está quase tudo parado, e isso obviamente, se o Estado manda a economia parar por razões sanitárias, obviamente que o Estado tem que substituir a economia durante um curto período de tempo num conjunto de medidas, layoff, as linhas de crédito, etc. Agora, também concordo, está a haver um discurso populista, sobretudo na extrema-esquerda, de dizer que isto é uma crise do capitalismo, o que não é verdade. Pelo contrário, o capitalismo é aquilo que nos permite estar em casa e estar aqui a falar ou ter a certeza que a despensa está cheia e que a prateleira do supermercado tem aquilo que nós precisamos e encomendar o que nós precisamos e as coisas chegam. E também não é uma crise, digamos, dos sistemas liberais ou daquilo que, enfim, que se tornou a economia das últimas décadas. As pandemias sempre se propagaram. Quer dizer, a gripe espanhola propagou-se e a economia era muito menos globalizada. A peste negra propagou-se e a economia então ainda era muito menos globalizada. E, portanto, as pandemias, quer dizer, se recuarmos ao Império Romano, a praga de Justiniano também se propagou. E, portanto, as pandemias sempre se propagaram e mataram muito mais do que aquilo que o Covid está a matar. Agora, como o Joaquim Aguiar dizia, nós hoje vivemos em sociedades diferentes, muito mais humanizadas, onde o recurso à violência ou à morte é muito menor. Basta pensar, há 70 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial teve níveis de violência. Reparem, a Segunda Guerra Mundial é talvez a única guerra em que o vencedor, neste caso um dos vencedores da União Soviética, perdeu muito mais soldados e civis do que o derrotado, a Alemanha. É uma guerra onde, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, onde as mortes são sobretudo de militares, a Segunda Guerra Mundial tem mais mortes de civis do que de militares, nomeadamente quer pela violência na frente leste, quer pelos bombardeamentos alemães e depois os bombardeamentos aliados. E, portanto, nós vivemos hoje numa sociedade muito diferente, onde, por exemplo, em Espanha já morreram 20 mil pessoas. Isso para nós é um número imaginável, mas 20 mil pessoas é uma pequena batalha da Segunda Guerra Mundial. Em Stalingrado morreram mais de 1 milhão. O cerco Lenin provocou a morte a civis de mais de 1 milhão por fome e por doenças. Portanto, nós hoje, felizmente, vivemos numa sociedade muito mais humanizada, muito mais pacífica, e por isso é que estamos a fazer todo este esforço para conter esta pandemia. Mas isto não é uma crise do capitalismo, isto não é uma crise dos sistemas económicos modernos, pelo contrário, isto é uma crise de saúde que ocorre de vez em quando e que desta vez está a ter, apesar de tudo, muito menos efeito e muito menos dano do que teve a gripe espanhola há 100 anos atrás. E, portanto, isso é verdade, esse discurso populista de esquerda que está a começar de que isto é uma crise do capitalismo e, portanto, temos que nacionalizar e temos que voltar a um sistema mais próximo do socialismo, é algo que devemos combater. Até porque, se há países que não são capazes de lidar com catástrofes, são os países socialistas e as ditaduras em geral, por uma razão simples, a informação não flui e basta pensar em Chernobyl. O problema de Chernobyl foi que a informação não fluiu até ao topo e durante várias semanas o topo da hierarquia soviética achava que aquilo não tinha sido nada de extraordinário. Foi uma sorte não ter explodido a central toda e não ter contaminado toda a Europa de Leste. Portanto, eu percebo a intervenção do Estado neste momento, ela é fundamental. Eu diria que é uma das funções de soberania, porque isto é um problema de segurança, não um problema de segurança no sentido militar da palavra, mas um problema de segurança no sentido da saúde, e, portanto, esta é uma função de soberania. O Estado
e bem, mandou parar a economia, portanto tem que arranjar soluções para estes problemas de curto prazo, mas isso não implica de maneira nenhuma alterações radicais nos modelos económicos e, sobretudo, um regresso a um estatismo que em lado nenhum alguma vez produziu prosperidade e riqueza. Gostava de me lembrar há uns anos o professor António Borges, num Temos de debate. ser breves a partir de agora, estamos com uma hora de programa, temos que acabar dentro de 10 minutos. O António Borges disse uma coisa que muito interessante, que é o seguinte: uma das maiores funções de soberania dos Estados é manter a eficiência dos mercados. É verdade. É intervir nos mercados, é fazer com que eles sejam mais eficientes e que produzam a favor das populações. E muitas vezes disso. Obviamente, o socialista ou mais de esquerda extremada acha que não é assim, mas, portanto, a história tem-nos indicado o contrário. Joaquim Aguiar, para terminar aqui a ronda consigo, esta utilização do estado de emergência para meter Estado na economia e o discurso de esquerda cabe naquela definição de cesarismo que Joaquim Aguiar falava há bocadinho? Não, o cesarismo aparece justamente neste tipo de situações. Ora bom, o problema não está no aparecimento. O problema está na avaliação do que esse acontecimento significa. Significa que, ao concentrar o poder num único ponto, seja no presidente americano, seja no presidente húngaro ou no presidente polaco, as sociedades ficam sem alternativa interna. E é isso que destrói o funcionamento da democracia. Mas serve para alguma coisa essa concentração de poder? Não serve para nada se não tiver recursos para sustentar essa concentração de poder. No caso europeu, os populismos nacionalistas estão a ser completamente destruídos por esta onda de epidemia. Estão a ser destruídos porquê? Porque estão a ficar sem recursos internos. Cada um dos Estados europeus hoje tem dívida que não pode resolver, que não seja empacotando-a e colocando-a numa pirâmide como as múmias. Ora, para fazer isso, precisam dos especialistas da mumificação. Os especialistas da mumificação chamam-se banqueiros. Emitem e distribuem moeda. É preciso que seja moeda que tenha circulação. Ou seja, é preciso que seja uma moeda com relevância mundial. O euro vai ser isso. Não foi construído assim. O euro foi construído para substituir o predomínio do marco e da libra. Os ingleses nunca quiseram entrar, os alemães aceitaram essa passagem para o euro em troca de ficarem com a Alemanha Oriental. Tudo isso hoje é uma mera curiosidade, porque o que vai acontecer com o euro hoje é uma coisa completamente diferente. É a necessidade de ter uma moeda europeia para absorver a dívida que os países europeus contraíram. E nesse processo vai acontecer uma outra coisa interessantíssima, que é a disputa entre o dólar americano, o euro europeu e a moeda chinesa, que vai entrar nesta nova dança justamente a seguir a esta crise de endividamento. Quem tinha as maiores dívidas eram japoneses e chineses. Agora, os europeus vão ultrapassar essa métrica. É por isso que eu começo por sublinhar isso. As métricas alteraram-se radicalmente, mas não se alteraram os modos de tratar esses indicadores
dos equilíbrios fundamentais. Joaquim, deixa-me voltar ao Miranda Sarmento, porque nós estamos com 1h10 de programa e temos mesmo que fechar. Mas eu não resisto a colocar duas questões ao Miranda Sarmento, até porque ele é o nosso convidado, temos de dar algum protagonismo. Joaquim, eu tenho duas questões que me foram colocadas por espectadores desde que ontem eu disse que nós íamos ter o Joaquim aqui. A primeira é, se o Rio anda distraído e em vez de fazer oposição, anda a fazer fretes ao Dr. António Costa, por causa da questão do unanimismo. E a segunda questão é como é que o Joaquim, sendo um especialista nesta matéria, reage às críticas de quem diz assim, vocês são todos muito liberais, mas depois, nesta altura, todos precisam do Estado. Pela segunda, porque já tive a oportunidade de escrever isso no ECO. Nenhum liberal acha que o Estado não deve existir. Pelo contrário, um liberal acha que o Estado tem que ser forte naquilo que são as suas funções base. Quais são essas? Tradicionalmente as de soberania, defesa, segurança, justiça, cobrança de impostos, diplomacia e, desde há um século atrás, mais ou menos com a complexidade que os sistemas económicos geraram, as funções de regulação e de supervisão onde há falhas de mercado. Um liberal defende isso, do ponto de vista económico. Um liberal também defende que haja redes de proteção social e que, obviamente, as pessoas sejam apoiadas no desemprego, na doença, e também defende que a escola tem que ser um motor de elevador social. Portanto, desconstruindo vários mitos sobre o liberalismo. Agora, portanto, desconstruindo estes mitos, nenhum liberal pode achar que o Estado não tem aqui um papel como teria em qualquer outra crise que seja provocada por fatores exógenos. E, portanto, estamos a falar de um problema, volta àquilo que disse há bocado, estamos a falar de um problema de segurança, agora não no sentido militar ou policial do termo, mas um problema de segurança que está, infelizmente, a fazer vítimas mortais. E simultaneamente, e por causa desse problema de segurança, o Estado mandou parar a economia. Como o Estado usou o seu poder, os seus poderes de autoridade, o seu poder de uso império para mandar parar a economia, para que as pessoas tivessem que ficar em casa e com isso reduzir a propagação do vírus, é óbvio que tem que ser o poder público a atuar no curto prazo naquilo que são as necessidades económicas. Mas, mais uma vez, isto não significa que qualquer crise do capitalismo ou qualquer crise dos sistemas económicos modernos. Isto, pelo contrário, são esses sistemas económicos modernos que nos permitem hoje passar por esta pandemia de uma forma impensável para quem há 100 anos atrás passou pela gripe espanhola, que, recorde-se, terá vitimado, as estimativas apontam entre 20 a 50 milhões de pessoas, o que significa que, no limite, mais do que a Primeira Guerra Mundial. E, portanto, foi o enorme desenvolvimento económico e social do último século que permitiu condições de higiene, condições de saúde, condições de alimentação e o facto de não haver guerras, porque muitas das vítimas foram porque a Primeira Guerra Mundial tinha provocado debilidades, quer por via do racionamento alimentar, quer os próprios soldados que regressavam das trincheiras. E, portanto, foi este sistema económico que nos deu décadas de prosperidade que permite hoje enfrentarmos esta pandemia no conforto das nossas casas, sabendo que há comida nos supermercados, sabendo que aquilo que encomendamos chega ao fim de 2 ou 3 dias. E a primeira questão, Joaquim? A primeira questão, repara, aquilo que o Dr. Rui Rio tem dito e tem procurado fazer, e todos nós, é que não há luta partidária, no sentido em que aqui ninguém está a pensar no benefício para o partido em curto prazo. Aquilo que nós temos que pensar nesta fase, haverá tempo para fazer as discussões políticas mais à frente, sobretudo quando a discussão deixar de estar centrada nas questões de saúde e de controle da pandemia e passar a estar centrado nas questões da recuperação da economia. E aí haverá tempo para fazer os debates e haverá tempo para ter escolhas diferentes e apresentar essas escolhas diferentes. Neste momento, o que temos que fazer é seguir os especialistas de saúde, nomeadamente os epidemiologistas e os especialistas de saúde pública, e aquilo que os especialistas recomendarem que é a melhor forma de combater o surto deve ser apoiado.
E é isso que temos procurado fazer e não transformar isto num carnaval político, porque aquilo que aconteceu, não sei se foi semana passada ou se foi há 2 semanas, no Parlamento, o Parlamento hoje reuniu, penso que tinha reunido semana passada ou há 2 semanas, enfim. Há 2 semanas. Há 2 semanas, em que houve uma centena de propostas legislativas dos outros partidos para o governo, e um governo no meio de uma crise, muitas delas a violar a lei travão, que é uma lei que impede o Parlamento de aumentar a despesa quando o orçamento já está em vigor, e o orçamento para 2020 já está em vigor, o Governo apresentará um suplementar, dadas as circunstâncias económicas, e, portanto, apresentar de repente assim uma centena de propostas, não há nenhum que as consiga gerir, e, portanto, aquilo que limitámos a fazer, ou que se limitou a fazer no Parlamento, foi votar contra essas propostas, não que algumas não tivessem razão de ser, mas porque o volume e a urgência da situação fazem com que sejam secundárias face àquilo que é prioritário neste momento, que é conter o surto e procurar podermos tomar alguma normalidade o mais breve possível, com o mínimo possível de vítimas mortais. Muito bem, e com 1h16 foi um abuso completo, nós chegamos ao final do Think Tank de hoje. Voltaremos a ter uma edição na próxima semana, em princípio será na terça-feira. Eu quero agradecer aos nossos habituais comentadores, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, mas também ao facto de Joaquim Miranda Sarmento se ter juntado a nós Eu é que agradeço. esta semana para esclarecer estas questões. Quanto a nós, a mim, vocês já sabem, amanhã às 8 da manhã poderá levar aqui comigo, mas quem está a ver o programa neste momento foram para aí umas 3.100 pessoas, e quem for ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui neste canal, não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, tenho de volta na próxima semana, eu amanhã às 8 da manhã. Com licença, fique bem, já sabe, stay safe. Obrigado.